Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trefilação, tá? Um processo de fabricação de conformação mecânica. Então, esse tópico faz parte de uma disciplina chamada Conformação Mecânica e Tratamentos Térmicos, tá? E a gente já está aí na nossa quinta aula, tá bom? Eu sou o Renato, eu sou professor do Instituto Federal do campus de Hortolândia e nós da mecânica estamos colocando, divulgando, né, aulas nesse momento de quarentena via EAD para os alunos aqui na plataforma do YouTube, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, eu convido que o faça, se inscreva para ter aí as notificações a respeito de novos conteúdos, de novas aulas, tá bom? E também aí, se você puder, ao final do conteúdo, deixa um curtir aí para ajudar a divulgação dos conteúdos, tá bom? Então vamos lá? Então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre trefilação, um processo de conformação associado mais a arames, fios, tá? Só para a gente se localizar também aí possível pregos, tá bom? Possivelmente aí um processo bastante utilizado também para pregos. Bom, então o que seria a trefilação? Tá? A trefilação é uma operação em que a matéria-prima vai ser puxada contra uma matriz que a gente vai denominar aqui fieira. Tá? Essa fieira ou essa trefila, né, ela é um material de alta dureza e resistência ao desgaste. Ela vai possuir um formato de um funil e por meio de uma força de tração, na qual estou puxando esse cabo, né, puxando esse arame, eu vou forçá-lo a passar numa redução da sua seção transversal. Então, vou forçar esse arame a ser conformado via, né, a essa força de tração, puxando esse material por essa matriz, por essa fieira, tá? Então, eu tenho um fenômeno de escoamento plástico associado a esse processo de deformação, que está sendo produzido por forças compressivas provenientes da reação da matriz com o material. Esse tipo de processo, normalmente, ele é feito a frio, tá? Bom, então para que eu vou utilizar esse processo de trefilação? Normalmente, partindo de vergalhões, né, partindo é, de, de, de barras provenientes da laminação, a gente vai submeter a esse vergalhão, a essa barra, a um processo de conformação a frio, que é a trefilação. Tá? Então a gente vai forçar essa barra a passar por uma matriz chamada fieira, na qual ela tem uma seção geometricamente diferente da original e tem também uma configuração menor. Tá? Então eu vou forçar o material maior, né, a passar por essa condição de geometria diferente, né, periférica, e também no seu tamanho, né, no seu diâmetro menor. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês dois vídeos que eu encontrei aqui no YouTube para todo mundo conseguir entender e localizar aí o que seria isso, tá bom? Então, vamos lá. Assistam comigo aqui, eu vou ajudando a interpretar o que está acontecendo. Então aqui eu estou vendo um processo de trefilação. Deixa eu pausar aqui um pouco o vídeo para a gente entender. Tá? Então está vindo para mim um vergalhão aquecido. Ele está sendo, estou montando aqui, né, numa trefiladora de tambor. E aí eu tenho aqui algumas polias que vão direcionar esse vergalhão a passar primeiro por uma caixa de lubrificante, depois pela matriz propriamente dito, pela fieira. Depois eu enrolo parcialmente isso, né, nos tambores, e aí eu tenho vários passes de deformação ao longo desse equipamento, dessa máquina. Tá? Normalmente a gente utiliza vários passes para chegar no diâmetro final que a gente quer para esse arame. Tá? Então, partindo de um vergalhão de dimensões relativamente maiores, né, a gente vai fazer vários passes, não necessariamente apenas em uma trefiladora de bancada, às vezes eu posso utilizar mais, rebobinar, bobinar, rebobinar, até chegar ao diâmetro que eu quero, tá? Lembrando que, eu vou falar isso depois também, com um pouco mais de calma, mas lembrando que como esse vergalhão vai estar sujeito a um processo contínuo de deformação,
ele vai sofrer uma forte deformação plástica, uma alta taxa de encruamento. E se porventura esse processo for muito longo, ou seja, eu saio de um diâmetro muito grande para um muito pequeno, às vezes, entre passes ou entre trefiladoras de bancadas, eu vou ter que pegar esse arame, né, essa bobina de arame, pôr num forno para que ocorra um processo de recozimento para eu voltar a ganhar ductibilidade, tá bom? Então vamos ver o que está acontecendo aqui, tá? Então tá lá, estou passando esse arame, ele vai entrar agora numa caixa com lubrificante, tem N tipos de lubrificante para, dependendo do metal, para trabalhar, pode ser aí algum elemento de graxa, grafite, óleo, né? óleos aí lubrificantes, emulsificantes, de origem animal ou não, origem sintética, grafite imerso a óleo, enfim, tem uma gama bastante grande de possibilidades, depende bastante do metal, depende também desse diâmetro que eu estou utilizando, mas enfim, está passando aqui por uma caixa de lubrificante, tá? Então entra pela caixa de lubrificante e agora ele vai passar pela nossa fieira, tá bom? É importante lembrar que nesse momento inicial, vamos chamar assim de setup, né, na qual estou colocando o primeiro arame aqui, né, estou fazendo aí toda uma etapa de preparação do equipamento, tem vários jeitos de a gente passar isso, né? Normalmente para arame a gente faz um rebaixamento, né, um cone nesse arame inicial para ajudar a ele entrar inicialmente aí nos primeiros passos, tá? E aí com a ajuda dos tambores a gente vai posicionando, manualmente vem um operador e posiciona isso nas caixas, nas matrizes, até passar, né, inteiramente em todas as etapas, em todas as fieiras, e ele encaixar isso no bobinador. Tá? Aí o processo se torna contínuo sem interferência aí do operador. Mas no preset, aí, no início do processo, o operador tem que ir trabalhando em conjunto com a máquina para ir colocando, né, encaixando aí as pontas desse arame, desse vergalhão, para que ocorra no final uma conformação contínua, tá bom? Então tá lá. Está entrando então um diâmetro maior, né? Então cada uma dessas caixinhas está entrando um diâmetro diferente do que está saindo, tá? Então passa pelo tambor, né? Por esse sistema de bobinamento. Então tenho aqui, e aí depende um pouco da característica do processo, mas normalmente aí no máximo, a máxima ocupação é metade, né, dessa altura desse tambor, tá? E aí a gente distribui novamente por outras roldanas, tá? Ou por outras polias, para posicionar esse arame em uma nova caixa de lubrificantes e numa nova matriz, tá bom? Numa nova fieira. Bom, então tá lá, entra, né? Então eu vou fazendo isso em vários passes até eu alcançar o último passe para essa trefiladora, para esse equipamento, né, que a gente chama de trefiladora, na qual ao final eu tenho um sistema de bobinamento automático, né? Na qual após, né, toda a passagem desse arame, desse vergalhão inicial, eu tenho um arame dentro das medidas que eu pré-estabeleci aqui, né, por meio das matrizes, tá? E aí eu faço um bobinamento automático, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Bom, então o que a trefilação nos dá, né? O que ela vai fornecer para a gente, tá? Então eu posso ter barras trefiladas, mas aí não é um sistema de tambor, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Essas barras trefiladas normalmente aí o diâmetro comparativamente a barras laminadas é bem menor, tá? Então são barras que vão possuir aí possivelmente menor que 1 polegada de diâmetro, tá bom? Arames talvez seja de longe o que a trefilação mais produz, tá? Arames grossos, arames médios, né, variando de 25 a 5, arames médios de 5 a 1,6 milímetros, arames finos de 1,6 milímetros a 0,7 milímetros de diâmetro, e os arames em especial podendo ser aí da ordem de 0,02 milímetros, bem, né, um fiozinho muito fino, tá?
E entenda arame aqui também como também a produção de cabos, né, de energia elétrica, tá bom? Então, quando você pega lá um cabo de energia elétrica, e acho que todo mundo já fez isso e abriu, e você vê um emaranhado de fios, cada um daqueles fiozinhos, né, para formar um cabo de alta tensão, de energia aí, ele foi feito por uma trefilação, tá bom? Inicialmente por um processo de trefilação, tá? E eu também tenho a possibilidade de trabalhar com tubos trefilados. Então, a partir de tubos laminados, possivelmente pelo processo que a gente chama de Mannesmann, e tem aqui no canal, convido quem quiser entender um pouquinho mais, a gente fala de tubo Mannesmann por laminação aqui, numa aula anterior a essa, tá? Então, esses tubos que vêm, por exemplo, da laminação, eles podem ser trefilados para, primeiro, ter uma qualidade melhor, para uma redução também do diâmetro interno e externo, tá? E normalmente são tubos sem costura, tá bom? Tubos de grandes dimensões, né? Assim, tubos compridos, tá? Na qual eu não tenho o que a gente chama de costura, não são tubos soldados, tá? Então são tubos que apresentam aí características de estanqueidade, tá? De comportamento mecânico muito interessantes também, tá bom? Obviamente, né, quando a gente fala em arame, a gente já pensa em seção circular, mas na trefilação não necessariamente eu preciso ter uma seção circular. Eu posso trabalhar com seções de diferentes geometrias, como eu estou mostrando aqui, tá? Obviamente depende da aplicação desse produto, né, desse produto contínuo, desse arame, dessa barra, desse tubo, tá bom? Então, na verdade, eu tenho N possibilidade de seções transversais. Bom, tem uma questão importante, né, que é referente à mecânica da trifilação. A gente tem esforços, tá? Esses esforços predominantemente é de compressão, tá? Uma compressão indireta, a gente vai ver daqui a pouquinho. Tem uma força de tração, né, nesse vergalhão, então estou tracionando ele. Contudo, a força que está agindo mesmo é uma força compressiva na região da matriz, tá? Na região da nossa fieira. Eu tenho também uma força de atrito entre a matriz e o material que eu estou trefilando, né? A gente reduz esse atrito por vários caminhos, por lubrificante, também produzindo uma trefila, uma fieira de baixa rugosidade, com acabamento de baixa rugosidade, normalmente polido ou passado por um processo de retificação. Então, eu tenho baixa rugosidade para diminuir esse atrito, tá? É importante também. A questão do lubrificante para redução de atrito também, algumas vezes eu tenho que usar meios refrigerantes. Então, veja, a conformação, né, esse processo de conformação, toda vez que eu tenho uma compressão atuando nesse meu material, eu tenho também calor produzido por atrito, mesmo que eu reduza, né, eu tenho calor produzido pelo atrito, e também pela própria força compressiva direta da deformação plástica do material. Então, uma parte dessa energia ele vai ficar no próprio material, retido dentro desse arranjo que a gente já estudou aqui, né, desse arranjo cristalino, dentro desse arranjo cristalino, tá? E aí o que vai acontecer, pessoal? Essa energia, né, que eu usei para deformação, como uma parte dela fica no meu material em si, tá? Eu tenho um calor associado a isso. Tá? Então, uma parte da energia ele fica retida no meu material em forma de encruamento e também em forma de calor. Então, se eu tenho vários passos e minha taxa de deformação for muito alta, eu preciso, em algum meio, né, dessa trefilação, resfriar o material. Tá? Então, ele vai passar por uma caixa lubrificante, eu também posso passar por algum sistema de refrigeração. Tá bom? É importante a gente pensar nisso, porque se eu não passo por um sistema de refrigeração para perder um pouco dessa temperatura, tá? Eu posso estar aí, a gente vai discutir isso depois com um pouco mais de critério, mas o meu material pode estar sujeito lá na frente a um defeito desse efeito do calor sobre o material, tá? Porque o calor em si ele vai favorecer a deformação ele vai favorecer a deformação plástica, tá? Contudo, o calor excessivamente vai tornar o material extremamente dúctil, tá? E a sua questão de escoamento vai mudar consideravelmente.
tá? As velocidades de trefilação pode variar de 10 metros por segundo, por exemplo, para fios de aço, até 20 metros por segundo para fio de cobre. Então, a velocidade de entrada é bem lenta, tá? Considerado, né, comparando aí com a velocidade de saída, tá? Então, eu entro numa velocidade mais baixa e o arame que vai estar saindo lá da última fieira, ele está numa velocidade consideravelmente maior, tá bom? Bom, então vamos entender um pouquinho aqui o processo, tá? Então eu estou entrando com um vergalhão, proveniente, na grande maioria das vezes, da laminação, tá bom? Esse vergalhão, ele vai passar então por esse ferramental, essa matriz que a gente dá o nome aqui de fieira, algumas vezes também de trefila, tá? E aí eu tenho uma força de tração, porque eu estou puxando essa barra, tá? E na região que está sofrendo deformação plástica, eu tenho uma tensão compressiva, tá bom? Então, essa região que está sujeita aos esforços é uma região que eu tenho tensão de compressão, tá? Então, tensão de tração no vergalhão e tensão compressão ou tensão compressiva na região de deformação plástica, tá? Bom, quais são as vantagens da trefilação? Uma delas é que o material pode ser estirado e reduzido em seções transversal mais do que qualquer outro processo. Então, eu tenho essa possibilidade, né, de trabalhar com esse estiramento, que é aumentar esse comprimento, pensando aí que eu tenho um processo tandem, né, um processo num trem contínuo, né, em várias etapas. A precisão dimensional que pode ser obtida é maior do que qualquer outro processo, exceto na laminação a frio, que não é aplicável a bitolas comuns de arame. Isso é importante, né? A laminação a frio, ela tem uma limitação com relação aos diâmetros, né? Eu não consigo ter diâmetros pequenos na laminação, tá? Porque o processo é uma característica do processo, né? E aí, para trabalhar aí com bitolas menores, eu sou basicamente obrigado a vir para um processo mais eficiente, que é a trefilação, tá? Então, a trefilação a fio faz com que eu tenha uma precisão dimensional muito grande. Então, esse arame que está sendo produzido, ele tem uma qualidade dimensional e também uma qualidade superficial muito boa, tá? Então, essa superfície que está passando aí pela fieira, né? Ela é uniformemente limpa e polida. Toda vez que eu passo, né, esse vergalhão, né, esse arame pela fieira, eu tenho um processo de conformação plástica, eu tenho uma deformação, mas ao mesmo tempo esse atrito faz com que eu limpe a superfície, né, desse meu arame. Então, é um processo contínuo de limpeza e contínuo de polimento também para cada uma dessas etapas, né, de trefilação, tá? O processo influi nas propriedades mecânicas do material, permitindo, em combinação com um tratamento térmico adequado, a obtenção de uma gama variada de propriedades com a mesma composição química. Isso é interessante, né? O que a gente já sabe aqui da conformação? Que à medida que eu vou conformando, que eu vou atuando mecanicamente nesse material, eu estou aplicando aí, né, uma deformação plástica, né, um encruamento. Então, à medida que eu estou deformando, o meu material está encruando, está aumentando a deformação plástica. E esse encruamento, como a gente já estudou aqui, confere a esse arame uma resistência mecânica bastante alta. Então, o arame que está saindo lá na outra ponta, né, ele tem uma característica mecânica completamente distinta, diferente do arame de entrada. Tá? Então, o arame que entra na trefiladora, ele tem um comportamento mecânico teoricamente mais dúctil, né, mais tenaz, e esse arame que está saindo, ele está saindo encruado lá na outra ponta. Ele tem uma resistência mecânica muito maior do que esse que está entrando. Tá? Contudo, nem sempre o produto final, eu quero que tenha essa configuração de encruado. Muitas das vezes, eu quero que esse arame tenha um comportamento mais dúctil e tenaz. Principalmente arames para construção civil, são arames que possuem aí uma ductibilidade, uma tenacidade maior, tá? E aí, esse arame ele precisa passar por um tratamento térmico de recozimento, a gente até vai falar aqui em algum momento, tá? Para que ele ganhe novamente uma característica de ser, abre aspas, mais mole, mais dúctil, mais maleável, tá bom? Bom, então eu tenho
né, o que é principal aqui para nós quando a gente estuda a geometria da fieira? A gente tem uma zona de entrada, tá aqui, né? Depois, uma zona de redução, que é essa zona cônica aqui que a gente está vendo. Uma zona de acabamento, também conhecida como zona de calibração, e uma zona de saída, um ângulo para facilitar a saída desse arame que foi trefilado, tá? Dentre essas aqui, pessoal, dessas zonas, obviamente todas são importantes, mas a crítica aqui, né, o que tem que se levar mais em conta na construção de um ferramental para trefilação, de longe, é a zona de redução. Essa aqui que a gente chamou de ângulo alfa, de abordagem, tá? Essa zona de redução ela é crítica e a gente vai estudar daqui a pouquinho, porque o aumento ou a diminuição desse ângulo pode favorecer ou, né, por outro lado, desfavorecer os mecanismos de atuação aqui de compressão mecânica, os mecanismos de atuação mecânica, de deformação propriamente dito nesse arame, tá? Então, são extremamente importantes para quando a gente pensa no escoamento plástico que vai ter esse arame pelo ferramental, tá bom? Aqui a gente também consegue ver, tá? A mesma ideia. Então eu tenho o ângulo do cone, tá? O ângulo alfa que está aqui, né? Que é o ângulo de trabalho. Tem aqui o ângulo beta, que é o nosso ângulo de entrada. Normalmente é um ângulo que possui simplesmente aí um alívio para a entrada desse arame, tá? O ângulo alfa aí sim tem já um contato prévio do arame normalmente, né? Do arame com esse ângulo, tá? Então o material ele começa a sua deformação plástica aqui, nesse cone de trabalho. Nessa região aqui, que a gente chamou de HC, que é a altura do cilindro, né? Eu tenho uma calibração, simplesmente eu tenho aqui um comprimento para que esse metal que foi trefilado ele se adeque, né? Então, veja, eu não posso ter aqui um HC muito pequeno. Claro que depende um pouco do material, mas se esse material tem aí uma plasticidade muito grande, é importante que eu tenha aqui uma área de calibração suficientemente grande, necessária, né, para que ele se adeque, tá? E para que ele tenha aí um ajuste dessas suas dimensões, tá bom? Depois, lá em gama, eu vou ter o ângulo de saída, para facilitar aí a saída desse material que foi trefilado, tá? E o DC que nada mais é que o diâmetro do cilindro de calibração. Tudo bem? Então esses são os parâmetros geométricos da trefila, da fieira, que são mais importantes. Essa fieira, né, esse ferramental, obviamente que ele não é produzido com um aço convencional, né? Ou um aço temperado, um aço comum, convencional, tá? Normalmente essa fieira ela é fabricada aí com materiais que apresentam alta resistência ao desgaste, alta resistência mecânica, tá? Dentre as possibilidades, a gente tem aqui trabalhar com carbonetos sinterizados, sobretudo aí carboneto de tungstênio, tal de vídia, ou metal duro também, né? Então, essa condição de trabalhar com metal duro talvez seja aí o material mais empregado, tá? Para a fabricação de fieiras. Depois eu posso trabalhar também com aços de alto carbono revestido com cromo de alta dureza. Então, trabalho com aços de alta resistência mecânica, aços ligados com tungstênio, vanádio, cromo, né? E aí eu faço um revestimento desse material via cromagem, tá? A banho de cromo ou por algum meio de decomposição, né? Ou física ou química. Então também posso trabalhar com aços especiais, aços ligados com cromo, níquel, vanádio, molibdênio, tungstênio, que também são aços de altíssima resistência ao desgaste e resistência mecânica. Também há uma possibilidade de trabalhar com ferro fundido branco, que tem aí também uma resistência grande à abrasão, ao desgaste. Cerâmicas, óxidos, né, de alumina, carbeto de silício, também dá para ser aí por meio cerâmica, tá? Mas um pouco mais difícil de processar, né? Trabalhar com cerâmica é um pouquinho complexo, porque tem que trabalhar via pó, né? Então é bastante complexo. O processo em si, né, é trabalhoso. E também dá para fazer via diamante para fios finos ou ligas
duras, tá? Ou também posso fazer, e hoje está mais comum até eu diria, recobrimento de diamante. Então a gente, por exemplo, faria aí essa fieira de um aço especial, cromo níquel, por exemplo, ou cromo molibdênio. Você faz via usinagem, depois faz um tratamento térmico nisso, né? Uma ajustagem aí pós-tratamento térmico das dimensões dessa fieira e ao final disso tudo a gente faz um recobrimento com diamante, tá? Então fica uma matriz, uma fieira com uma qualidade muito boa, tanto aí em termos de rugosidade, né? Como também de resistência à abrasão, e também resistência mecânica, tá? Aqui só para a gente ver, né, a cara desse ferramental. Então aqui são fieiras de diferente geometria, tá? Mas só para a gente ver aqui como que é a cara dessa fieira. Normalmente, pessoal, a gente tem uma fieira montada em pelo menos duas partes. Em pelo menos, às vezes até em 3 ou 4 partes, tá? Essa daqui que eu estou mostrando está em duas partes. Eu tenho um núcleo que foi feito de metal duro, e esse núcleo eu venho e encaixo ele sobre esse estojo de aço de alta resistência mecânica. O que está acontecendo? Por que essa configuração é interessante? Porque à medida que essa fieira desgasta e eu tenho que às vezes substituir, né, eu não preciso trocar toda a minha fieira, eu simplesmente troco o núcleo. Né? Então eu ganho em produtividade, em tempo para trocas, né? E também ganho aí em dinheiro, já que eu não preciso fazer toda, né, toda a fieira de metal duro, que é extremamente caro e também um processo trabalhoso de ser feito. Tá? Então eu faço o núcleo e eu ganho tanto em produtividade e também ganho em termos de valor, né? É mais rentável para a empresa essa forma de trabalho, tá? Então, trabalhando com o núcleo de metal duro. Esse núcleo de metal duro ainda poderia estar revestido por aspersão térmica, enfim, vários meios, né, de decomposição química para aumento da sua resistência mecânica, tá bom? Por diamante ou por algum outro material, tá? Bom, basicamente a gente tem dois tipos de trefiladora. Essa aqui eu mostrei para vocês, que é uma trefiladora a tambor, e temos a trefiladora de bancada. A trefiladora de bancada, a gente, para ficar fácil de entender e guardar, né, é só a gente pensar que bancada, pensa que eu tenho né, uma esteira, né, ou que eu tenho lá uma limitação para espaço, então eu vou trabalhar com elementos não bobináveis, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma peça, um tubo, tá? Esse tubo não dá para bobinar, uma barra de relativamente de grandes dimensões, aí perto do limite da trefilação, algo perto aí de diâmetro 20 ou de 1 polegada, então estou no limite disso e a gente não bobina, né? Tubo, não bobina barras de grandes dimensões, então seria esse sentido. Então essa trefiladora de bancada, eu preciso ter um espaço grande, eu vou puxar esse material, o princípio não muda, tá? Mas ao final eu tenho uma peça não bobinável, uma barra ou um tubo não bobinável. E as trefiladoras de tambor, aí sim, que são utilizadas, como a gente já viu, principalmente para a fabricação de arames. E aí eu tenho N possibilidades, trabalhar com um tambor só, trabalhar com tandem, vários tambores e várias fieiras, né, trabalhando aí aos pares, a fim de obter aí uma produtividade maior, enfim, né, obter aí um processo mais dinâmico, tá? Aqui uma trefiladora de bancada, aqui estaria a fieira, pessoal. E aí eu venho com a minha barra, eu venho com o meu tubo, eu vou forçar ele a entrar por essa fieira, tem vários jeitos de fazer isso, né? Eu posso ter um pistãozinho aqui atrás hidráulico que vai ajudar a dar esse empurrão inicial, tá? Depois eu venho aqui com a mordaça, eu prendo isso, eu prendo essa barra e aí eu começo a puxar, tá? Eu tenho um sistema, tem vários jeitos aqui também, aqui tá mecânico, né? Posso ter uma corrente, essa corrente com gancho, então tem um torque associado a isso que está puxando esse material, mas poderia ser um sistema hidráulico também, puxando aqui, tá? E a trefiladora tambor, que a gente já viu com um pouco mais de calma, trabalhando com 2 tambores, tá? São montadas em engrenagens planetárias que interligam aí esses tambores, vai passar
por uma fieira, tá? Depois passa por uma polia de reversão e muda para uma segunda fieira em cima, ok? Importante que esse material sempre passe por um sistema de lubrificação aqui para facilitar os mecanismos de deformação plástica, o escoamento plástico, tá? O escoamento plástico do material pela fieira. Bom, então a gente tem numa ponta, a gente viu até no vídeo, né, uma desbobinadeira, que vai pegar um arame de maiores dimensões, de um diâmetro maior. Depois a gente tem uma roldana, que vai aí orientar, né, que vai direcionar esse arame para a primeira fieira, ou para a primeira caixa de lubrificação em fieira, passa pelo tirante, pelo nosso primeiro tambor. Depois normalmente a gente tem uma roldana antes, depois que vai aí também ajudar a posicionar o arame para a segunda fieira, vai passar pelo segundo anel, para o segundo tambor, até o final, aí, independente de quantos passos e quantas fieiras a gente tenha trabalhando, até chegar na bobinadeira que vai enrolar esse arame com essa nova dimensão. Lembrando que o arame que está entrando aqui, ele tem um diâmetro muito maior desse que está saindo aqui e que a velocidade aumenta gradativamente ao longo desses passos. Tá bom? Aqui um desenho para a gente entender, né? Então, cada um desses tambores enrola um pouquinho de arame, né? Então, ele ajuda aí na questão dos esforços, tá? Então, o tambor também tem essa função, né? Então, esses tambores estão ligados a motores que giram em alta velocidade, com alto torque, e ajudam aí nessa movimentação desse arame, tá? Então, cada uma dessas caixinhas aqui eu tenho um sistema de lubrificação e uma fieira com diâmetro menor, tá? Então, sai de um diâmetro maior até chegar a um diâmetro menor. Bom, a gente falou aqui, né, da questão dos tubos. Então, eu repito novamente, né, os tubos, normalmente tubos provenientes da laminação, de um processo que a gente denomina de Mannesmann, um tubo sem costura. Esses tubos, eles vão passar por uma trifilação de bancada, né, nesse caso. E aí eu tenho vários meios de trabalhar aí com essa trifiladora de bancada. Eu tenho a possibilidade de trabalhar com um tubo sem apoio interno, então rebaixamento, afundamento. Eu tenho a possibilidade de trabalhar com um mandril passante. E aí os dois sistemas que são aí, teoricamente um pouco mais modernos, recentes, né, na qual eu tenho um controle um pouco melhor da qualidade também com relação à tolerância, né, da parede do tubo e também do diâmetro interno do nosso tubo, tá? Bom, então imagine, está vindo um tubo lá sem costura, bonitinho para nós, tal, e ele começa a passar aqui pela feira novamente, né? Tem que ter ou um afinamento da ponta ou empurrar inicialmente esse tubo, prendo aqui com o sistema de fixação, com a garra, tá? Com algum sistema mordente, enfim. E aí eu começo a tracionar esse material, tá? Nesse caso, eu não tenho nenhum sistema de controle dessa parede, tá? Então, a parede em tese pode ter uma variação aí, ainda que pequena, das suas dimensões, tá? Do lado, eu tenho a possibilidade de trabalhar com o mandril passante, que me ajuda nesse controle da parede e também do diâmetro. E embaixo, dois sistemas de plug. Um plug fixo. O que seria esse plug fixo? O próprio equipamento tem uma haste, tá? Então eu tenho uma haste, então esse tubo ele passa por dentro dessa haste, tá? Essa haste ela é fixa, e esse tubo vai passando entre a haste e a fieira. Então tem um controle aqui dessa parede nesse distanciamento. E aí eu tenho a possibilidade de trabalhar com uma bucha flutuante, ela não é presa, tá? Então a própria força que trativa, essa força que eu estou aplicando de tração, ajuda nesse controle das dimensões da parede do tubo, tá bom? Tudo bem? Lembrando que um tubo feito por trifilação é um tubo que tem altíssima qualidade, altíssima resistência mecânica, é um tubo que tem aí uma grande confiabilidade, tá bom?
Se a gente parar aí, comparar, por exemplo, com um tubo comparativamente a um tubo com costura, por exemplo, um tubo que foi feito via soldagem, tá? Aqui o sistema, como seria, não está muito boa a imagem, mas é para a gente entender. Aqui um atuador hidráulico puxando, né, esse sistema que está prendendo esses tubos, passando pela fieira, tá? Então, esse controle do plug estaria internamente aqui ocorrendo, a gente não tem como ver, tá? Bom, a trefilação de arames de aço talvez seja o uso mais comum da trefilação, né? Vamos ver quais seriam as etapas, pessoal. Então, primeiro, eu tenho a entrada de um fio-máquina, que é o tal do vergalhão que a gente está falando aí. Esse vergalhão obviamente, ele não costuma vir limpo, né? Porque a empresa produz esses vergalhões e, na grande maioria das vezes, não tem aí um cuidado de, por exemplo, de ter uma aspersão de óleo ou coisa do gênero para que não oxide. Então, normalmente vem um fio-máquina, um vergalhão bastante sujo, oxidado, e aí a primeira etapa normalmente é fazer uma limpeza nisso. A limpeza pode ser feita por descarepação ou ainda fazendo aí em meio a banhos de ácidos, né? Para ter aí uma limpeza, uma decapagem química, né, para ter uma limpeza desse vergalhão, ou uma decapagem mecânica, né, na qual você tem lá um equipamento que basicamente lixa ou faz uma espécie de polimento inicial nesse fio-máquina, tá? Depois um processo de lavagem para tirar aí os possíveis contaminantes, um recobrimento para ajudar a impregnar no momento futuro, né, o lubrificante, uma secagem e a trefilação, tá bom? A matéria-prima, um fio-máquina, um vergalhão proveniente da laminação a quente, a decapagem ou decarepação, que pode ser mecânica ou química, né, mecânica e química também é possível por meio de banho em ácido clorídrico ou sulfúrico diluído em água. Depois, uma lavagem para tirar o excesso desses ácidos, né, e um recobrimento, que eu posso utilizar aí cal, tá? A 100 graus Celsius, para primeiro neutralizar os resíduos de ácido que eu utilizei para limpeza e também aí para servir como um suporte, né, para a lubrificação. Tá? Então, esse pozinho, né, esse talco, na verdade, né, que é um talco, ele ajuda lá para frente, na hora que esse arame está entrando na caixa de lubrificação, ele ajuda a segurar um pouco mais o lubrificante na superfície desse arame, que tem aí nada mais como função principal, simplesmente reduzir o atrito e reduzir os esforços de trefilação, tá? Depois a gente tem a secagem em estufa para remover o hidrogênio dissolvido na superfície do material, tá? Da limpeza, utilizada na limpeza. E aí eu tenho os primeiros passos, que são eventualmente a seco, tá? Eventualmente eu posso ter também um recobrimento com cobre e eu estanho. E depois eu tenho, posteriormente, a trefilação a úmido com lubrificante. Tudo bem? Então, esses arames, eu posso, em algum momento, né, fazer o passe a seco, tá? Depois, eu posso fazer, ao final, um passe já a úmido, utilizando o lubrificante, tá? Nas etapas finais. E, eventualmente, eu posso fazer um recobrimento com pó de cobre e pó de estanho, fazendo com que esse arame tenha uma característica especial de ser aí, mais resistente à oxidação, tá? Então, eu faço um recobrimento nesse arame, que também facilita aí os mecanismos de deformação, mas também ajuda a proteger esse arame de possíveis efeitos da oxidação, tá? Depois da trefilação, os arames são submetidos a tratamentos térmicos para alívio de tensão e também para obtenção de propriedades desejadas. Bom, eu tenho, pessoal, duas possibilidades de tratamento térmico. A primeira delas é o recozimento. O recozimento parte do princípio que eu quero voltar a ter um comportamento de grãos equiaxiais, de um material recristalizado, tá? Volto a ter, então, um comportamento mais dúctil, mais tenaz para esse material.
que eu vou fazer, então? Eu vou submeter ele a uma temperatura que a gente chama de subcrítica, entre 550 e 650 graus Celsius, deixar por um tempo nessa temperatura, e aí simplesmente vai ocorrer um fenômeno de recuperação e recristalização. Tem aqui no canal também, para quem quiser entender um pouco, só entrar aqui no playlist e ver lá, né? A gente fala sobre recuperação e recristalização aqui nessas aulas de processos de fabricação, tá? Em processo de conformação mecânica. Então, a ideia aqui é remover o encruamento por meio da recuperação e recristalização, tá? Por outro lado, tem a possibilidade de também trabalhar com o patenteamento. Então, recozimento de um lado, patenteamento do outro lado. Recozimento normalmente para arames de baixo carbono e patenteamento normalmente para aços que tenha médio e alto carbono. O que eu vou fazer? Também vou aquecer acima da temperatura crítica, acima da região da austenita, e aí vou seguir com resfriamento controlado ao ar ou em banho de chumbo, mantido aí entre 450 e 550 graus Celsius. Qual é o objetivo aqui, pessoal? O objetivo é diferente do recozimento. O objetivo aqui é uma melhor combinação de resistência e ductibilidade. Tá? A estrutura resultante vai ser uma perlita fina ou ainda uma bainita. Então, no recozimento, o objetivo ter uma estrutura de grãos recristalizado, tá? Dúcteis, de alta ductibilidade, tenacidade. Já no patenteamento, não. É eu ter eu ter um material na melhor condição de resistência, né, associado com uma melhor condição de ductibilidade. Então, é achar aí esse comportamento ideal do material. Ou seja, ele nem tem tanta resistência, mas ele também não tem tanta ductibilidade. Ele está lá numa condição idealizada. Tá bom? Bom, vamos agora nesse momento analisar um pouquinho com relação à trifilação à carga, né, alguns aspectos do processo em si mais analíticos para a gente entender um pouquinho. Primeiro, a carga. Para cada passe de trifilação, a carga necessária ela pode ser estimada. Então, se eu fosse comprar um equipamento, seria importante que eu soubesse qual é a carga que precisa, né, que é necessária para que ocorra esse mecanismo de deformação, obviamente. Né? Então, acaba sendo uma condição bastante importante quando a gente está ainda definindo alguns parâmetros de trefilação, qual é o material, qual vai ser aí a taxa de deformação que a gente vai utilizar, ou a taxa de trefilação, a taxa de deformação. Né? Então, bastante importante aí também para estabelecer o equipamento para a trefilação, tá? A equação que dá para ser estimada, e essa é uma equação empírica, porque é uma aproximação, na verdade, né? Ela pode ser definida assim, ó, primeiro, a tensão de escoamento. Então, se eu tenho o aço 1020, eu pego qual a tensão de escoamento do aço 1020, encontro em qualquer livro, né, e ponho aqui, meto aqui nessa equação, tá? Vezes uma função logarítmica natural da área inicial dividido pela área final, né? A área transversal inicial do arame, dividido pela área transversal do arame após trefilação, ou simplesmente final, né? Vezes 1 mais μ, que vai ser o coeficiente de atrito médio na zona da redução da fieira, e esse μ a gente vai ver que depende um pouco do sistema de lubrificação, né? Então tem alguns valores aí. Vezes cotangente de alfa, que é o ângulo de abordagem, né? O ângulo, vamos chamar assim, né? O ângulo de ataque, o ângulo efetivo para essa conformação, tá? Multiplicado pelo fator da deformação redundante, tá? Dá para calcular esse fator de deformação redundante, ele vai ser 0,87 mais uma relação de 1 menos R dividido por R, que multiplica por seno do ângulo de abordagem, tá? Esse R é a redução percentual por passe, tá? Como que eu calculo a redução percentual por passe? É bem simples, né? Vai ser a área inicial menos a área final dividido pela área inicial. Se eu quiser em porcentagem, eu multiplico por 100, eu tenho aí a redução percentual, tá? Se não, aqui dá dimensional, dá milímetro por milímetro, né? Se for o caso, se eu estiver pensando que isso aqui é milímetro, tá? Bom, então, vezes o nosso ângulo de abordagem,
vezes, novamente, a área final da trifilação. Tá? Então, essa equação é uma equação aproximada dos esforços, né, da força que eu vou utilizar aí para conformar esse material. Tá? Fortemente dependente da tensão de escoamento, obviamente, né? Também da relação de trifilação, né? E aí em pouco menor intensidade dos parâmetros de, por exemplo, de ângulo de abordagem e também do atrito, né, que eu vou ter aí na parede da matriz, tá bom? Bom, para cada redução dada, existe um valor ótimo, otimizado do ângulo de abordagem alfa, que é aquele que minimiza a carga e, consequentemente, o trabalho total. Tá? Então, aquele ângulo, né? Então, só lembrando, a gente viu um ângulo, né? Esse ângulo pode ser maior, pode ser menor, né? E o que acontece? Quando eu vou aumentando esse ângulo alfa, tá? Quando eu aumento esse ângulo alfa, obviamente, menor será a área de contato. Consequentemente, menor será o atrito. Então, imagine que eu estou aumentando, né, esse ângulo. Tá? Se eu estou aumentando o ângulo, a área que está tendo de contato com esse vergalhão, ela está menor. Né? Imagine que o meu ângulo é igual a zero. Né? Eu tenho uma área enorme de contato. À medida que eu estou aumentando, a minha área de contato diminui. É verdade. Tá? Então, quando a área diminui do ângulo crítico, consequentemente, menor será o atrito, que eu chamei aqui de WA. Tá? Por outro lado, quanto maior for alfa, maior também será a força para a conformação, porque maior é a redução. Então, olha que interessante, né? À medida que eu estou aumentando muito esse ângulo, tá? Esse ângulo de abordagem, é verdade que meu atrito diminui. Porém, a minha deformação plástica, o meu escoamento, ele vai ficar mais concentrado na região inicial, né, dessa trivilação. Tá? Então, eu tiro uma deformação prévia que ocorre nesse ângulo de abordagem para jogar tudo ao final. Tá? Isso é um problema. Então, veja, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Esse ângulo não pode ser nem muito grande, também nem muito pequeno. Então, há uma condição aí que a gente chama de ângulo ideal, na qual vai favorecer os mecanismos de conformação, de força de conformação, ao mesmo tempo tendo aí um atrito não tão grande. Tá? Então, é obter basicamente a condição de menor atrito, tá? Associado aí com uma força razoavelmente menor, né, para a conformação, tá? Bom, como é que dá para determinar isso, né? Então vamos lá, tentem acompanhar aqui comigo, tá? Então eu tenho, primeiro, todo esse trabalho, né, todo o trabalho da trifilação, ele vai ser aí uma somatória de 3 trabalhos que ocorrem aí durante, quase que simultaneamente, né, ou simultaneamente após o processo tá ocorrendo continuamente, tá? O WPL, que vai ser o trabalho da deformação plástica homogênea, depois o WA, que é o trabalho de atrito, e o WR, que é o trabalho de redução. Então, tem um trabalho associado à deformação plástica, homogênea por si só, que é contínua, né? O trabalho do atrito, que vai aumentar ou vai diminuir se o ângulo crítico aumenta ou diminui. E o trabalho da redução, que vai crescer se o ângulo, né, de abordagem ele aumentar. Tá bom? Então, vamos tentar ver onde estaria isso. Então, aqui eu tenho um eixo Y de trabalho e um eixo X, que é o nosso ângulo crítico para a trifilação. Tá? Então, à medida que eu estou aumentando esse ângulo, para a gente entender, né? Então, o material está entrando aqui. À medida que eu estou aumentando esse ângulo, tá? Um ângulo pequeno, um ângulo grande. À medida que eu estou aumentando esse ângulo, olha o que vai acontecer. O WA, né, que é o nosso trabalho de atrito, ele diminui. É óbvio, né? Porque eu estou diminuindo a área de contato desse ângulo, né, com o material que está entrando, tá? Com esse vergalhão que está entrando, tá? Então, ele está diminuindo. Ao mesmo tempo, o WR, que é o nosso trabalho de redução, ele está aumentando, porque ele está ocorrendo mais ao final disso, não há uma deformação prévia. A deformação já está ocorrendo exatamente onde começa a geometria dessa matriz, né? Onde começa a transformação, né? O final aí dessa transformação da geometria, tá bom? O WPL ele mantém contínuo, porque ele é em função da característica mecânica, né,
da própria característica intrínseca do material que eu tô trabalhando, tá? E o WT tá lá em cima, né, que é a somatória disso, tá? Ele tem um momento aí né, na qual essa curva, né, encontra um valor mínimo, tá? Qual seria esse valor mínimo, né? Então seria uma condição na qual eu tenho um ângulo que não é tão grande e também não é tão pequeno. Não é tão grande para ter uma força extremamente grande de redução e também não é tão pequeno assim que poderia ter uma força de atrito muito alta, tá? Então essa região seria a região do ângulo crítico, tá bom? Interessante que esse ângulo de abordagem da trefila, né, se ele for superior até um certo valor crítico, a gente começa, esse vergalhão, né, essa trefilação, começa a dar origem a alguns defeitos. O primeiro deles aí, né, que a gente vai ver, é o problema da zona morta, tá? Então, que é uma falsa matriz, que vai levar a um problema de cisalhamento interno. E o outro problema, né, tem a ver aí com uma fratura, propriamente dito, tá? Bom, como é que calcula esse ângulo crítico? Né? Esse ângulo crítico tem uma equação que bem conhecida, que vai ser a raiz de 3 sobre 2 vezes ln de dO d1, que é o diâmetro inicial, o diâmetro final desse ângulo, dessa abordagem, tá? Se esse ângulo crítico for ainda maior que o ângulo crítico 1, essa zona morta formada ela não vai aderir à fieira, e sim ela vai deslizar para trás. Aí eu tenho um defeito que a gente chama de descansamento. Tá? Vamos ver o que seria isso já já. Tá? A camada superficial da peça se destaca e o núcleo da mesma deixa de se deformar, atravessando a fieira com velocidade de saída igual à de entrada. Olha que coisa, né, que pode acontecer. Vamos lá ver aqui, ó. Então vamos ver. Primeiro, ângulo de abordagem, né, ângulo da fieira ideal estaria nesse ponto. Eu tenho fluxo normal, tá? O material deforma plasticamente, um fluxo constante, contínuo, né, normal. Mexi nesse ângulo, tá? Agora o meu ângulo ele aumentou. Inicialmente aí, né, esse ângulo que aumentou um pouco vai favorecer o que a gente chama de zona morta. O que seria a zona morta? Nessa região que eu estou mostrando aqui, né, esse material que está passando por aqui, ele começa a ficar preso, ele começa a não escoar, tá? Isso vai levar à formação de defeitos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas isso é ruim para o processo, tanto para a peça quanto para o ferramental, tá? Que vai estar sujeito aí a um desgaste prematuro. Tudo bem? E se eu continuo aí aumentando esse ângulo ainda mais, pode ocorrer o que a gente chama de descascamento, que nada mais é que quando eu pensar que eu estou passando com um fluxo de metal por entre esse ferramental, basicamente sem deformação plástica, né? Então, olha que coisa drástica para o processo, né? Então, aqui está tendo um descascamento, né? Completamente perdido esse material. Aqui está tendo umas que a gente chama de chevron, né? Umas trincas centrais devido a essa falha também de processo, tá? Bom, e aí a gente tem os defeitos para encerrar a nossa aula, né? Então, os produtos trefilados podem ainda apresentar alguns defeitos típicos. Primeiro, em aqui, o que a gente está vendo? Um diâmetro escalonado, que é causado por partículas duras retidas na fieira e que são desprendidas após o processo. Deixa eu tentar explicar isso. Né? Quando a gente tem uma partícula dura na superfície de algo dúctil, né? Essa partícula dura ela tende a deformar diferente do resto do material. Portanto, o meu material fica com essa variação do diâmetro, esse diâmetro escalonado. Por quê? Uma parte deforma mais porque está mais dúctil, outra parte que ficou presa essas partículas mais duras deforma menos. Né? E aí eu fico com um problema, com um defeito no meu material. Tá? O que dá para fazer isso? Dá para ter um mecanismo de limpeza, né, desse ferramental toda vez que eu troco, toda vez que eu faço um preset. Tá? Tomar cuidado para sempre ter um cuidado da limpeza do ferramental, tá bom? Em B, a gente tem uma fratura irregular com estrangulamento, né?
causada pelo esforço excessivo devido à lubrificação ineficiente, excesso de espiras no anel tirante com aspecto rugoso ou com diâmetro irregular e redução excessiva. Basicamente, eu tenho um fenômeno aqui que a gente já conhece de fricção, né? Essa redução da seção transversal, tá? Então, quando meus esforços se tornam tão grandes, né, excessivamente grandes, que o material não suporta, ele vai sofrer uma deformação plástica, ele vai sofrer uma estricção, um encruamento e vai romper, tá? Então, por isso é importante uma lubrificação eficiente para evitar esses esforços excessivos. Também a questão do excesso de espiras no anel tirante, então aquele tambor que a gente viu, né? Normalmente costuma-se usar aí no máximo a metade do seu comprimento, tá? Não se utiliza todo aquele comprimento porque isso pode favorecer aí a deformação irregular e o estrangulamento desse arame, tá? Esse tambor também é importante que ele esteja ali com uma qualidade superficial lisa, polida, tá? Para diminuir esse atrito durante o enrolamento e desenrolamento, né, que ocorre ali nesse tambor, tá? Depois a gente tem a fratura com risco lateral ao redor da marca de inclusão causada por uma particulatura no interior do fio inicial proveniente da laminação ou extrusão. Então veja, se esse vergalhão veio com uma particulatura dentro do meu material, né, com uma inclusão, durante a trifilação, essa inclusão ela tende a ser uma região de concentração de energia. Então, é muito fácil nuclear uma trinca ali nessa região, porque essa particulatura ela não deforma, ela não tem a mesma característica, o mesmo comportamento mecânico que o resto do material. Portanto, ela fica basicamente como ficar um local, um sítio de alta concentração de tensão, o que favorece a uma trinca quando sujeito a uma deformação plástica, tá? Então, um defeito mais difícil de consertar, porque a gente parte aí do pressuposto que veio da matéria-prima que está sendo utilizada aqui, tá? Mais outros 3 defeitos: uma fratura com trinca em D, causada por trincas de laminação, e geralmente abertas, tá? Então, mesma ideia, vem lá um vergalhão trincado, na hora que eu vou trefilar, ele vai abrir a trinca fatalmente, tá? Como o processo é feito a frio, não tem nenhum mecanismo que favorece o fechamento dessa trinca. Pelo contrário, tem um mecanismo que favorece a abertura da trinca, né? E marcas em V ou fratura em ângulos, que a gente chama de defeito chevron, né? Que é causada pela redução grande e parte cilíndrica pequena com inclinação do fio de saída, ruptura da parte da fieira com inclusão de partículas de contato fio-fieira e inclusão de partículas duras. Bastante comum quando a gente, até mostrei aqui já, né? Quando a gente tem um ângulo de abordagem errada, tá? Um ângulo de abordagem maior do que deveria, tá? Favorecendo aí a formação de zonas mortas e, como consequente, uma região que deforma plasticamente diferente das outras, normalmente uma região central, tá bom? E a última, pessoal, uma ruptura em forma de taça cone, né, que é causada pela redução pequena e ângulo de fieira muito grande, com acentuada deformação na parte central, um ângulo errado também de fieira, um erro de projeto, na qual eu tenho um esforço extremamente grande para fazer o vergalhão passar por essa fieira, né? E aí acaba levando aí a uma fratura, como se fosse um ensaio de tensão, deformação, né? Um ensaio de tração, levando a uma fratura, tá bom? Era isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês nessa aula de trefilação. Eu estou aberto aí a dúvidas. Se vocês tiverem dúvida, podem deixar aqui nos comentários, podem também, aos alunos do Instituto, pode deixar lá no Moodle, tá bom? Me mandar. E aí, espero que vocês tenham gostado. E até breve, até uma próxima aula de conformação mecânica ou tratamentos térmicos, beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.